E se eu te dissesse que existe uma forma silenciosa de desarmar completamente um narcisista usando apenas movimentos mentais que a maioria das pessoas nem imagina que existem? Que enquanto você tenta argumentar, explicar ou confrontar diretamente, está, na verdade, alimentando exatamente o que ele mais deseja, sua energia emocional. O que você está prestes a descobrir não deveria estar sendo compartilhado tão abertamente, porque representa uma mudança radical na dinâmica de poder entre você e qualquer narcisista em sua vida. A realidade é que 95% das pessoas que lidam com narcisistas fazem exatamente o oposto do que deveriam fazer. Elas entram no jogo emocional, tentam provar seu ponto, buscam validação ou reconhecimento. E quanto mais fazem isso, mais se tornam prisioneiras de um ciclo vicioso que só beneficia o narcisista. Poucos compreendem que existe uma psicologia reversa profunda, baseada nos estudos de Carl Jung sobre a sombra e o ego, que pode literalmente inverter essa dinâmica de forma assustadora para o narcisista. Estes 5 movimentos mentais que vou compartilhar com você foram desenvolvidos a partir de décadas de observação clínica e representam uma compreensão profunda sobre como a mente narcisista realmente funciona. Não são técnicas que você encontrará em livros de autoajuda superficiais ou em conselhos genéricos sobre relacionamentos. São estratégias psicológicas precisas que atacam diretamente as vulnerabilidades mais profundas do ego narcisista. Jung descobriu que o narcisista vive em constante terror de ser ignorado ou considerado irrelevante. Toda a sua estrutura psíquica é construída em torno da necessidade desesperada de atenção e validação. Quando você compreende isso profundamente, percebe que dar atenção negativa ainda é dar atenção. Brigar com um narcisista é como alimentar um monstro faminto, mas existe algo que o apavora mais do que qualquer confronto: a indiferença genuína combinada com uma presença psicológica inabalável. O primeiro movimento mental está relacionado ao que Jung chamava de retirada da projeção. O narcisista precisa que você reaja emocionalmente às suas provocações, porque isso confirma seu poder sobre você. Quando você desenvolve a capacidade de observar suas tentativas de manipulação como se estivesse assistindo a um filme, algo extraordinário acontece. Ele perde completamente a referência de como te atingir. Você se torna psicologicamente intocável. E isso gera nele uma ansiedade profunda, porque toda a sua estratégia de controle desmorona. O segundo movimento é ainda mais perturbador para o ego narcisista. Você para de tentar se explicar ou se justificar. A necessidade compulsiva de se explicar para um narcisista é uma armadilha psicológica mortal. Cada explicação que você dá alimenta o senso de superioridade dele e confirma que ele tem poder sobre suas emoções. Quando você simplesmente para de se explicar e adota uma postura de autossuficiência emocional, ele entra em desespero porque não consegue mais manipular sua necessidade de aprovação. Jung observou que o narcisista tem uma necessidade patológica de ser o centro das atenções e de controlar a narrativa. O terceiro movimento mental explora essa vulnerabilidade de forma cirúrgica. Você começa a redirecionar a atenção para longe dele de maneira sutil, mas consistente. Não de forma óbvia ou agressiva, mas através de uma presença que naturalmente magnetiza a atenção para você. Isso desestabiliza profundamente o narcisista porque ele não consegue competir com alguém que não está competindo. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A quarta estratégia mental toca no que Jung identificou como a sombra do narcisista, seu terror secreto de ser descoberto como alguém comum e falível. Você faz isso não através de ataques diretos, mas desenvolvendo uma confiança genuína em si mesmo que não precisa da validação dele.
Quando você irradia essa autossuficiência emocional, o narcisista percebe inconscientemente que perdeu a capacidade de te diminuir para se sentir superior. O quinto e mais poderoso movimento mental é baseado no conceito junguiano de individuação. Você se torna psicologicamente independente não apenas do narcisista, mas de qualquer necessidade externa de validação. Isso cria um campo energético ao seu redor que é simultaneamente magnético e impenetrável. O narcisista se sente atraído por essa força, mas não consegue manipulá-la ou controlá-la, o que gera nele uma fascinação perturbadora. A beleza desses movimentos mentais está no fato de que eles não apenas neutralizam o narcisista, mas transformam você em uma versão mais poderosa e integrada de si mesmo. Jung acreditava que nossos maiores desafios relacionais são oportunidades de crescimento psicológico profundo. Quando você aprende a lidar com um narcisista dessa forma, desenvolve uma força interior que se aplica a todas as áreas da sua vida. O que torna esses movimentos tão eficazes é que eles trabalham com a realidade psicológica fundamental do narcisismo. O narcisista não é genuinamente confiante, apesar de toda a aparência externa. Ele é profundamente inseguro e dependente da energia emocional de outras pessoas para manter sua falsa autoimagem. Quando você para de fornecer essa energia e, ao mesmo tempo, irradia uma presença genuinamente confiante, você inverte completamente a dinâmica de poder. A ironia é que quanto mais você tenta impressionar, agradar ou confrontar um narcisista, menos interessante você se torna para ele. Ele te vê como mais uma fonte de energia fácil de manipular. Mas quando você desenvolve esses 5 movimentos mentais, você se torna um enigma que ele não consegue decifrar. E narcisistas são obcecados por aquilo que não conseguem controlar ou compreender completamente. Jung enfatizava que a verdadeira transformação sempre começa de dentro para fora. Esses movimentos mentais não são truques ou jogos psicológicos superficiais, são mudanças profundas na forma como você se relaciona consigo mesmo e, consequentemente, com os outros. Quando você os domina, não apenas neutraliza o narcisista, mas se torna uma versão mais autêntica e poderosa de quem você realmente é. O processo de implementação desses movimentos requer disciplina mental e autoconsciência. Não é sobre se tornar frio ou calculista, mas sobre desenvolver uma presença psicológica tão sólida que manipulações externas simplesmente não conseguem te atingir. É sobre se tornar o tipo de pessoa que atrai naturalmente o respeito e a admiração genuína, incluindo do próprio narcisista. Escreva "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. A transformação que acontece quando você domina esses movimentos vai muito além da situação específica com o narcisista. Você desenvolve uma confiança inabalável, uma clareza mental extraordinária e uma capacidade de influenciar positivamente qualquer ambiente em que esteja. Pessoas começam a gravitar naturalmente em torno de sua energia porque ela é genuína e não precisa de validação externa para existir. O que mais impressiona é como o próprio narcisista começa a te ver com outros olhos. Ele percebe que você não é mais uma fonte fácil de energia emocional, mas também não consegue te ignorar porque sua presença se tornou magnética. Isso cria nele uma dinâmica interna conflituosa que frequentemente resulta em ele te procurar, tentando entender o que mudou e como pode recuperar o controle que tinha sobre você. Estes 5 movimentos mentais representam uma masterclass em psicologia aplicada baseada nos insights mais profundos de Carl Jung sobre a natureza humana. Eles não são apenas sobre lidar com narcisistas, mas sobre se tornar a versão mais poderosa e integrada de si mesmo. Quando você os domina completamente, sua vida se transforma de maneiras que você nem imaginava serem possíveis.
O primeiro movimento é o que Jung chamaria de retirada estratégica da projeção emocional. Narcisistas se alimentam da sua reação emocional como vampiros se alimentam de sangue. Eles jogam iscas emocionais constantemente, provocações calculadas para te fazer reagir, explodir, se defender ou implorar por atenção. Quando você para de morder essas iscas, algo extraordinário acontece no psiquismo dele. Ele fica desorientado porque o jogo que sempre funcionou simplesmente para de funcionar. É como se você tivesse mudado as regras no meio da partida sem avisar. A genialidade deste movimento está na sua simplicidade devastadora. Você não discute, não se defende, não explica. Você simplesmente observa as provocações dele como se fosse um cientista estudando um comportamento animal interessante. Esta postura cria um vácuo psicológico que o narcisista não consegue preencher com suas táticas habituais. Ele começa a escalar as provocações, tentando qualquer coisa para te tirar do seu centro emocional. Mas você permanece imperturbável, como uma montanha, durante uma tempestade. Eu diria que você está recusando participar da dança neurótica dele, forçando-o a confrontar o vazio da sua própria estratégia manipulativa. Quando suas armas psicológicas perdem o efeito, ele fica nu diante da sua própria inadequação emocional. Isso gera nele uma mistura tóxica de raiva e fascínio, porque você se tornou imprevisível. E narcisistas odeiam o imprevisível tanto quanto são secretamente atraídos por ele. O segundo movimento é ainda mais perturbador para a estrutura psíquica do narcisista. Você começa a espelhar sutilmente os comportamentos dele de volta para ele mesmo, não de forma óbvia ou vingativa, mas de uma maneira tão sutil que ele mal consegue identificar conscientemente o que está acontecendo. Se ele usa silêncio como arma de manipulação, você usa o silêncio como ferramenta de poder pessoal. Se ele tenta te diminuir com comentários sarcásticos, você responde com uma calmaria tão absoluta que o sarcasmo dele soa vazio e desesperado no ar. Declare "eu creio", se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Este espelhamento funciona porque força o narcisista a ver seus próprios padrões refletidos de volta, mas vindos de alguém que não está emocionalmente investido no resultado. É como mostrar para ele um espelho onde ele vê seus truques sendo executados por alguém que os domina melhor que ele próprio. A diferença é que quando você usa essas técnicas, elas vêm de um lugar de poder pessoal genuíno, não de insegurança disfarçada. Jung sempre falou sobre como confrontar alguém com sua própria sombra. É uma das experiências mais desestabilizadoras possíveis. Quando você espelha o narcisista dessa forma, está essencialmente mostrando para ele sua própria sombra, sem que ele possa negá-la ou projetá-la em você. Isso cria uma tensão psicológica insuportável que o força a ou evoluir ou implodir, mas em ambos os casos, ele não consegue mais te ignorar. O terceiro movimento é sobre criar escassez emocional onde antes havia abundância. Narcisistas são viciados na atenção constante, na disponibilidade emocional das pessoas ao redor deles. Quando você se torna emocionalmente escasso, quando sua atenção e energia se tornam recursos limitados que ele precisa conquistar, ao invés de simplesmente extrair, toda a dinâmica muda radicalmente. Você para de estar sempre disponível. Para de responder imediatamente às mensagens dele. Para de priorizar as necessidades dele sobre as suas próprias. Para de tentar resolver os problemas que ele cria dramaticamente. Esta escassez não é um jogo infantil de fazer pouco caso, mas uma reorganização genuína das suas prioridades, onde você coloca seu bem-estar psicológico em primeiro lugar de forma inabalável. O que acontece na mente do narcisista quando isso ocorre é fascinante de se observar.
Ele começa a perceber que você tem uma vida rica e interessante que não gira em torno dele. Isso desperta nele algo que Jung chamaria de inveja ontológica. Ele percebe que você possui algo que ele sempre fingiu ter, mas nunca realmente desenvolveu. Uma identidade sólida e independente que não precisa de validação externa para existir. Esta percepção cria nele uma necessidade compulsiva de recuperar sua atenção, não porque ele te ama ou valoriza genuinamente, mas porque você se tornou um desafio ao ego inflado dele. Você representa agora algo que ele não pode controlar facilmente, e isso é simultaneamente frustrante e irresistível para a psique narcisista. O quarto movimento é talvez o mais sofisticado psicologicamente. Você começa a usar a curiosidade genuína como arma de influência. Ao invés de confrontar diretamente as mentiras, manipulações e distorções do narcisista, você faz perguntas aparentemente inocentes que o forçam a explicar e justificar seus comportamentos. Perguntas que soam genuinamente curiosas, mas que, na verdade, expõem as contradições internas da narrativa dele. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora no primeiro comentário fixado e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Por exemplo, quando ele conta uma história onde claramente é o herói injustiçado, ao invés de confrontá-lo ou aceitar passivamente, você faz perguntas que o forçam a preencher os buracos lógicos da história. Você pergunta sobre detalhes específicos, sobre as motivações das outras pessoas envolvidas, sobre como certas consequências se seguiram de certas ações. Você faz isso com uma curiosidade tão genuína que ele não pode acusá-lo de estar questionando sua credibilidade. O que acontece é que essas perguntas forçam o narcisista a confrontar conscientemente as inconsistências e mentiras da sua própria narrativa. Jung sempre disse que a mente humana busca coerência interna e quando você força alguém a examinar as incoerências de suas próprias histórias, isso cria um desconforto psicológico profundo que é difícil de ignorar. O narcisista percebe que você não está engolindo suas histórias automaticamente, como as outras pessoas fazem, mas também não pode te acusar de ser hostil porque suas perguntas são feitas com curiosidade genuína. Isso o coloca em uma posição psicológica muito desconfortável, onde ele precisa ou admitir as inconsistências, ou criar mentiras ainda mais elaboradas, o que eventualmente se torna insustentável. O quinto e último movimento é o mais transformador de todos. Você desenvolve o que Jung chamaria de indiferença benevolente. Não é frieza, não é raiva disfarçada, não é desprezo. É uma forma genuína de indiferença onde o comportamento do narcisista simplesmente não te afeta emocionalmente de forma significativa. Você pode observá-lo com a mesma neutralidade emocional com que observaria o comportamento de um animal no zoológico. Esta indiferença é devastadora para o narcisista porque atinge diretamente sua necessidade mais profunda. Ser importante o suficiente para afetar emocionalmente as pessoas ao redor dele. Quando você genuinamente não se importa mais com as aprovações ou desaprovações dele, quando seus elogios e críticas têm o mesmo peso emocional para você, algo fundamental se quebra na dinâmica de poder entre vocês. O narcisista percebe intuitivamente que perdeu todo o poder emocional sobre você, mas ao mesmo tempo não consegue te odiar porque você não está sendo hostil ou vingativo. Você simplesmente se tornou emocionalmente inacessível para as manipulações dele, como se tivesse desenvolvido uma imunidade natural aos vírus psicológicos que ele costuma espalhar.
Esta indiferença benevolente cria nele uma curiosidade compulsiva. Ele fica obcecado em entender como você conseguiu se libertar emocionalmente da influência dele, sem se tornar amargo ou vingativo. Ele te procura não porque conseguiu te manipular de volta para o jogo dele, mas porque você se tornou um enigma que ele não consegue resolver. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. Eu diria que estes 5 movimentos representam o processo de individuação em ação. Você não está se defendendo do narcisista, você está se tornando alguém que naturalmente transcende as manipulações dele. Você não está jogando o jogo dele em um nível superior. Você está jogando um jogo completamente diferente, onde as regras dele simplesmente não se aplicam. Quando você domina completamente estes movimentos, algo extraordinário acontece. O narcisista começa a te respeitar de uma forma que ele nunca respeitou ninguém antes, porque você representa algo que ele sempre quis ser, mas nunca conseguiu. Alguém genuinamente poderoso que não precisa diminuir os outros para se sentir grande. Esta transformação não acontece da noite para o dia. É um processo que exige uma reconstrução completa da sua relação com o poder, com a aprovação externa e, principalmente, com o seu próprio valor interno. A maioria das pessoas que lidam com narcisistas passa anos tentando provar seu próprio valor, tentando mostrar que merecem respeito, tentando conquistar o reconhecimento que nunca vem. Elas ficam presas em um ciclo vicioso, onde quanto mais tentam impressionar, mais vulneráveis ficam às manipulações. Mas quando você finalmente entende que não precisa provar nada para ninguém, quando você para de buscar validação externa e começa a se validar internamente, você se torna uma força da natureza que o narcisista não consegue mais controlar ou compreender. O processo de individuação que Jung descreve é exatamente isso. O momento em que você para de viver para agradar os outros e começa a viver de acordo com seus próprios valores internos. Não é rebeldia adolescente, não é birra ou teimosia. É uma maturidade psicológica profunda, onde você reconhece que sua paz interior vale mais do que qualquer aprovação externa. Quando você atinge este nível de desenvolvimento, o narcisista perde completamente o poder de te afetar emocionalmente. As críticas dele se tornam apenas ruído de fundo. Os elogios dele se tornam suspeitos, porque você sabe que sempre vem com segundas intenções. As promessas dele se tornam irrelevantes, porque você não precisa mais de nada que ele possa oferecer. Esta é a diferença fundamental entre alguém que se defende de um narcisista e alguém que transcende as manipulações dele. Quem se defende ainda está no jogo, ainda está reagindo, ainda está permitindo que o narcisista dite os termos do relacionamento. Mas quem transcende simplesmente não participa mais do jogo. Não é hostilidade, é indiferença genuína. Você não está tentando machucá-lo. Você simplesmente não se importa mais com o que ele pensa ou faz. E esta indiferença é infinitamente mais perturbadora para o narcisista do que qualquer confronto direto. O narcisista está acostumado com pessoas que reagem a ele, que se defendem, que tentam provar que ele está errado. Ele sabe lidar com raiva, com medo, com insegurança. Mas ele não sabe lidar com alguém que simplesmente não liga mais para a opinião dele. Esta indiferença representa uma ameaça existencial para o ego dele, porque revela que toda a superioridade que ele construiu é uma ilusão. Se você consegue viver perfeitamente bem sem a aprovação dele, se você consegue ser feliz ignorando completamente a existência dele, então todo o poder que ele acreditava ter sobre você era imaginário. E aqui está o paradoxo mais perturbador de todos. Quando você para de querer a atenção do narcisista, ele começa a querer desesperadamente a sua. Quando você para de tentar impressioná-lo, ele começa a tentar te impressionar.
Quando você para de buscar a aprovação dele, ele começa a buscar a sua aprovação. É como se os papéis se invertessem completamente, mas sem que você tenha feito nenhum esforço consciente para isso acontecer. Você simplesmente se tornou alguém que naturalmente atrai o respeito, até mesmo daqueles que são incapazes de respeitar qualquer outra pessoa. Declare: Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Esta inversão de dinâmica confunde profundamente o narcisista, porque vai contra toda a lógica interna dele. Ele sempre acreditou que o poder vem da capacidade de controlar e manipular os outros. Mas agora, ele está diante de alguém que possui um tipo de poder que ele nunca experimentou, o poder que vem da independência emocional completa. Você não precisa dele para nada. Você não precisa da validação dele, não precisa do amor dele, não precisa nem mesmo do respeito dele. E esta independência total cria nele uma fascinação compulsiva. O narcisista passa a vida inteira cercado de pessoas que dependem emocionalmente dele de alguma forma. Pessoas que buscam sua aprovação, que temem sua raiva, que se sentem pequenas na presença dele. Mas você se tornou algo completamente diferente. Alguém que não pode ser tocado pelas manipulações dele, porque simplesmente não se importa com elas. Você desenvolveu uma imunidade psicológica que o deixa completamente desarmado. E pela primeira vez na vida dele, ele se encontra na posição de ter que respeitar alguém, não por medo ou interesse, mas porque você representa algo que ele nunca conseguiu ser. Alguém genuinamente livre. Esta liberdade psicológica que você conquistou é visível em cada interação. Quando o narcisista tenta te provocar, você simplesmente não reage. Quando ele tenta te seduzir com charme, você não se impressiona. Quando ele tenta te intimidar, você não demonstra medo. Quando ele tenta te fazer sentir culpado, você não aceita a culpa. Você se tornou emocionalmente intocável, e isso cria nele uma curiosidade obsessiva. Ele precisa entender como você conseguiu se libertar do controle que ele exerce sobre todas as outras pessoas da vida dele. O mais perturbador para o narcisista é que você não conquistou esta liberdade sendo cruel ou vingativo com ele. Você simplesmente cresceu além da necessidade de ter ele como referência emocional. Você não o odeia. Você simplesmente não pensa nele, a não ser quando ele está fisicamente presente. E mesmo quando está presente, ele não consegue mais afetar seu estado emocional. Suas palavras não te machucam. Suas aprovações não te alegram, suas desaprovações não te incomodam. Você se tornou emocionalmente autônomo em relação a ele, e esta autonomia é algo que ele nunca viu antes. Esta transformação sua não passa despercebida pelas outras pessoas ao redor. Elas começam a notar que você mudou fundamentalmente. Você não é mais ansioso na presença dele. Você não anda mais na defensiva. Você não tenta mais provar nada para ninguém. Você simplesmente existe com uma serenidade e uma confiança que são magneticamente atraentes. E o narcisista percebe que você se tornou uma referência de poder para as outras pessoas, o que ameaça profundamente a posição de superioridade que ele sempre ocupou. O que o narcisista não entende é que você não está competindo com ele. Você não está tentando ser superior a ele. Você simplesmente se tornou superior ao jogo inteiro que ele sempre tentou te forçar a jogar. Você não quer mais ganhar a aprovação dele porque descobriu que a aprovação de alguém manipulador não vale nada. Você não quer mais impressioná-lo porque percebeu que ele só se impressiona com coisas superficiais. Você não quer mais o amor dele porque entendeu que ele é incapaz de amar genuinamente qualquer pessoa. E quando você para de querer algo que o narcisista sempre usou como moeda de troca, ele perde completamente o poder de barganha com você. Ele não tem mais nada para oferecer que você considere valioso. Ele não tem mais nada para ameaçar tirar de você que você realmente se importe de perder.
Ele se torna irrelevante na sua vida emocional. E esta irrelevância é mais devastadora para o ego dele do que qualquer confronto direto poderia ser. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Esta nova dinâmica cria um fenômeno psicológico fascinante que Jung descreveu como a inversão da polaridade de poder. O narcisista, que sempre funcionou como um sugador de energia emocional, de repente se encontra diante de alguém que não apenas não fornece mais energia, mas que irradia uma força própria tão intensa que ele se sente compelido a se aproximar para tentar absorver um pouco desta vitalidade. É como se você tivesse se transformado de uma pilha descarregada em um gerador elétrico independente, e agora ele precisa se conectar à sua fonte de energia para não definhar completamente. Mas aqui está o aspecto mais cruel desta reviravolta. Quanto mais ele tenta se aproximar, mais ele percebe que não consegue mais afetar você da forma como costumava fazer. Suas provocações ricocheteiam em você como pedras atiradas contra uma parede de vidro blindado. Suas tentativas de manipulação emocional são recebidas com um silêncio sereno que o deixa completamente desorientado. Ele tenta usar as mesmas técnicas que sempre funcionaram antes, mas agora elas simplesmente não encontram onde se agarrar em você, porque você não tem mais as feridas emocionais abertas que ele sempre explorou. O que acontece então é que ele começa a intensificar seus esforços de forma quase desesperada. Jung observou que quando um manipulador perde o controle sobre alguém, ele passa por estágios previsíveis de tentativas cada vez mais extremas de recuperar esse controle. Primeiro, ele tenta ser ainda mais encantador, mais sedutor, mais impressionante. Ele pode começar a elogiar você de forma exagerada, a contar histórias sobre como você é especial e única, a prometer mundos e fundos se você voltar a dar atenção para ele da forma antiga. Mas você não morde a isca porque já entendeu que estes elogios são vazios, que estas promessas são miragens, que esta sedução é apenas uma técnica refinada de controle. Quando ele percebe que o charme não funciona mais, ele pode tentar despertar sua pena ou culpa. Ele pode começar a agir como vítima, a contar histórias sobre como está sofrendo, sobre como precisa de você, sobre como você é cruel por tê-lo abandonado emocionalmente. Mas você não sente mais culpa porque entendeu que a responsabilidade emocional dele é dele, não sua. A fase seguinte é ainda mais reveladora do caráter verdadeiro dele. Quando nem o charme, nem a vitimização funcionam, ele pode partir para tentativas mais agressivas de recuperar sua atenção. Ele pode tentar provocar ciúmes, falando sobre outras pessoas. Pode tentar criar situações dramáticas para forçar você a reagir. Pode até mesmo tentar sabotagem sutil das suas conquistas ou relacionamentos para que você volte a precisar dele. Mas você observa tudo isto com a serenidade de alguém que já entendeu o padrão, de alguém que já viu este filme antes e sabe exatamente como ele termina. Você não reage com raiva, porque a raiva ainda é uma forma de envolvimento emocional. E você já aprendeu que qualquer envolvimento emocional com um narcisista é um convite para a manipulação. Você não reage com tristeza porque a tristeza implica uma expectativa quebrada, e você já não tem mais expectativas sobre ele que possam ser quebradas. O que é verdadeiramente perturbador para o narcisista é que você desenvolveu o que Jung chamava de indiferença consciente. Não é frieza calculada, não é vingança disfarçada, não é desprezo performático. É uma indiferença genuína e profunda, nascida do conhecimento de que esta pessoa simplesmente não tem nada de valor real para oferecer à sua vida. É como se você tivesse descoberto que aquela pessoa que você pensava ser um tesouro escondido era, na verdade, apenas uma pedra pintada de dourado. E agora
Você simplesmente não consegue mais sentir nada significativo por ela. Esta indiferença é mais devastadora para o ego narcisista do que qualquer ódio poderia ser, porque o ódio ainda implica importância emocional. Ainda sugere que a pessoa tem poder de afetar você. A indiferença sugere que ela se tornou irrelevante, e para um narcisista, a irrelevância é uma morte psicológica. É neste ponto que algo extraordinário acontece. O narcisista começa a perseguir você de uma forma que ele nunca fez antes. Ele, que sempre foi perseguido, cortejado, suplicado, agora se encontra na posição de ter que correr atrás de alguém que não demonstra interesse algum em sua atenção. Ele, que sempre teve pessoas lutando por migalhas de sua aprovação, agora precisa lutar por migalhas da sua. Esta inversão de papéis é tão profundamente perturbadora para a estrutura psicológica dele que pode levar a comportamentos cada vez mais erráticos e desesperados. Ele pode começar a aparecer em lugares onde você está, pode tentar contato através de outras pessoas, pode até mesmo tentar se reinventar completamente para recuperar sua atenção. Mas quanto mais ele tenta, mais patético ele fica aos seus olhos, porque você agora consegue ver através de todas as máscaras que ele usa. Jung identificou que existe um momento crucial neste processo onde o narcisista finalmente percebe que perdeu você para sempre, não fisicamente, mas psicologicamente. Ele entende que você não é mais a mesma pessoa que ele conseguia controlar antes, que você se transformou em algo que ele não consegue compreender nem manipular. Esta realização pode levá-lo a uma de duas direções. Ou ele aceita a derrota e se afasta definitivamente, ou ele se torna ainda mais obsessivo e perigoso em suas tentativas de recuperar o controle. É por isso que este processo, embora libertador, precisa ser conduzido com muita consciência e cuidado, porque um narcisista que percebe que perdeu completamente o controle sobre alguém pode se tornar imprevisível. Mas aqui está a beleza desta transformação. Mesmo que ele se torne mais insistente ou mais agressivo em suas tentativas, você não sente mais medo porque entendeu que o poder que ele sempre pareceu ter sobre você era, na verdade, um poder que você estava dando para ele. Você entendeu que o medo, a ansiedade, a necessidade de aprovação, todos estes sentimentos eram criados pela crença de que você precisava de algo que ele podia dar ou tirar. Mas quando você descobre que não precisa de nada que ele possa oferecer, quando você entende que sua felicidade, sua paz, sua autoestima não dependem da opinião ou do comportamento dele, você se torna literalmente intocável para qualquer forma de manipulação emocional. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. O que o narcisista não consegue entender é que você não se tornou cruel ou vingativo. Você simplesmente se tornou seletivo sobre onde investe sua energia emocional. Você entendeu que sua atenção é um recurso precioso e limitado, e que desperdiçá-la com pessoas que só sabem consumir, sem nunca contribuir, é uma forma de autossabotagem. Você aprendeu a distinguir entre pessoas que merecem sua energia porque sabem valorizá-la e retribuí-la, e pessoas que veem sua energia apenas como combustível gratuito para seus próprios dramas e necessidades narcisistas. Esta nova versão de você se torna magneticamente atraente não apenas para o narcisista que está tentando recuperar o controle perdido, mas também para pessoas genuinamente saudáveis que reconhecem em você uma qualidade rara. Alguém que se conhece profundamente, que tem limites claros, que não precisa de validação externa para se sentir completo. Você descobriu que a verdadeira confiança não vem de conquistar o respeito de pessoas difíceis de impressionar, mas de não precisar mais impressionar ninguém para se sentir valioso. Esta transformação cria um fenômeno psicológico que Jung chamaria de sincronicidade perversa. O narcisista, que antes se alimentava da sua necessidade de aprovação como um parasita emocional,
Agora se depara com um vazio onde antes havia uma fonte inesgotável de energia. Ele não entende racionalmente o que aconteceu, mas sente visceralmente que perdeu algo fundamental. É como se você tivesse removido as baterias do controle remoto que ele usava para manipular suas emoções. E agora ele aperta os botões desesperadamente sem conseguir nenhuma reação. O que torna essa situação ainda mais perturbadora para o narcisista é que você não se tornou uma pessoa amarga ou fechada. Você continua sendo caloroso e generoso com pessoas que demonstram reciprocidade genuína. Você ri, você se diverte, você forma conexões profundas, mas agora tudo isso acontece fora do radar dele. Ele percebe que você não se isolou do mundo, você simplesmente o isolou a ele. Esta percepção é devastadora para o ego narcisista, porque confirma que o problema não é sua incapacidade de se conectar com pessoas, mas especificamente sua incapacidade de se conectar com ele. Jung observou que os narcisistas são fundamentalmente crianças emocionais presas em corpos adultos. E como todas as crianças, eles querem mais desesperadamente aquilo que não podem ter. Quando você estava disponível, quando você reagia às provocações dele, quando você se esforçava para conquistar sua aprovação, você era previsível e, portanto, sem graça. Mas agora que você se tornou emocionalmente inacessível, você despertou nele aquela obsessão primitiva que todas as crianças sentem por brinquedos que estão fora de alcance. O quinto movimento mental proibido é o mais devastador de todos. Você aprende a tratar o narcisista como um fenômeno meteorológico. Assim como você não se sente pessoalmente ofendido quando chove no dia do seu piquenique, você para de interpretar o comportamento dele como algo direcionado especificamente para machucá-lo. Você entende que a crueldade dele, a manipulação, os jogos mentais, tudo isso é simplesmente como ele opera no mundo. Não tem nada a ver com você especificamente. Você apenas teve o azar de estar no caminho quando a tempestade passou. Esta mudança de perspectiva é revolucionária, porque remove completamente o componente emocional da equação. Quando alguém é cruel com você, de forma pessoal e intencional, isso desperta raiva, mágoa, desejo de vingança. Mas quando você percebe que essa pessoa é simplesmente incapaz de se relacionar de forma diferente, que ela trataria qualquer pessoa da mesma forma destrutiva, você sente a mesma coisa que sentiria observando um animal selvagem agindo por instinto. Uma mistura de compreensão científica e cautela prática. Não carregue mais esse fardo nem por mais um dia. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E aprenda como aplicar essas lições hoje na prática. Atenção, o estoque é limitado e está acabando. O link está fixado no primeiro comentário fixado. Clique agora e comece a recuperar sua paz e sua confiança. O narcisista sente essa mudança energética de forma quase física. Ele percebe que você parou de dançar conforme a música dele, mas diferente de outras pessoas que simplesmente saem de cena com raiva ou ressentimento, você permanece sereno e inabalável. Você não está tentando puni-lo com indiferença. Você genuinamente não está mais afetado emocionalmente pelo comportamento dele. Esta serenidade autêntica é mais perturbadora para ele do que qualquer grito ou confronto jamais poderia ser. Jung diria que você descobriu seu próprio centro de gravidade emocional. Antes, você orbitava ao redor do humor e das necessidades do narcisista como um planeta menor, girando em torno de uma estrela instável. Sua felicidade dependia da temperatura emocional dele, seus planos eram constantemente ajustados para acomodar os caprichos dele, sua autoestima flutuava baseada na aprovação ou desaprovação que ele decidia dispensar em cada momento.
Mas agora você se tornou sua própria estrela. Você tem seu próprio brilho interno, sua própria força gravitacional, seus próprios planos e ritmos que não precisam ser aprovados ou modificados por ninguém. O narcisista, que antes se sentia como o centro do seu universo, agora percebe que foi rebaixado a um objeto distante na periferia do seu sistema solar pessoal. Ele pode tentar se aproximar e causar perturbações, mas não consegue mais alterar sua órbita fundamental. Esta independência emocional cria um paradoxo cruel para o narcisista. Quanto mais ele tenta recuperar o controle usando as táticas antigas, mais ele confirma para você que sua decisão de se distanciar emocionalmente foi correta. Cada tentativa de manipulação, cada provocação calculada, cada drama manufactured só reforça sua convicção de que você está lidando com alguém que é fundamentalmente incapaz de relacionamentos saudáveis. O mais fascinante é que você não precisa comunicar essa transformação verbalmente. O narcisista sente a mudança através de sinais sutis que ele não consegue identificar conscientemente. Você não está mais ansioso na presença dele. Seus ombros não se tensionam quando ele entra na sala. Você não verifica compulsivamente suas reações para calibrar seu próprio comportamento. Você não oferece explicações desnecessárias ou se justifica quando toma decisões. Você simplesmente existe no seu próprio espaço emocional, completo e autossuficiente. Esta autossuficiência emocional é como criptonita para o narcisista porque elimina todas as alavancas psicológicas que ele costumava usar para mover você. Ele não consegue mais usar culpa porque você não assume responsabilidade por emoções que não são suas. Ele não consegue mais usar raiva porque você não se sente obrigado a apaziguar temperamentos alheios. Ele não consegue mais usar sedução, porque você não está mais faminto por aprovação external. Jung observou que quando uma pessoa se individua verdadeiramente, quando ela se torna psicologicamente completa e independente, isso força todas as pessoas ao redor a fazer suas próprias jornadas de autoconhecimento. O narcisista se vê confrontado com a escolha entre crescer emocionalmente para conseguir se relacionar com a nova versão de você ou perder completamente o acesso ao seu mundo interno. Como o crescimento emocional é doloroso e requer humildade, qualidades que o narcisista evita a qualquer custo, ele geralmente escolhe a segunda opção, mas não sem antes fazer várias tentativas desesperadas de restaurar o status quo anterior. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Estas tentativas seguem um padrão previsível. Primeiro, ele tenta intensificar as táticas antigas, como se o problema fosse apenas uma questão de volume. Quando isso não funciona, ele pode tentar outras emoções do seu repertório manipulativo. Se costumava usar raiva, ele pode tentar vulnerabilidade fake. Se costumava ser crítico, ele pode tentar elogios exagerados. Se costumava ignorá-lo, ele pode tentar bombardear você com atenção. Mas você, armado com essa nova compreensão de como funciona a psique narcisista, observa essas tentativas com o mesmo interesse científico de um biólogo marinho, observando o comportamento de uma espécie em extinção. Você reconhece os padrões, você entende a motivação, mas você não se sente compelido a responder de forma alguma. Você se tornou um observador imparcial do próprio drama, que antes o consumia completamente. Esta mudança de protagonista para observador é o que finalmente quebra o narcisista. Ele percebe que não consegue mais provocar reações, não consegue mais criar drama, não consegue mais ser o centro das suas preocupações. Você se tornou emocionalmente impermeável a ele, e isso o deixa com duas opções igualmente inaceitáveis para o ego dele. Aceitar que perdeu poder sobre você ou admitir que precisa mudar fundamentalmente para reconquistar seu interesse.
Como o crescimento emocional é doloroso e requer humildade, qualidades que o narcisista evita a qualquer custo, ele geralmente escolhe a segunda opção, mas não sem antes fazer várias tentativas desesperadas de restaurar o status quo anterior. Estas tentativas seguem um padrão previsível. Primeiro, ele tenta intensificar as táticas antigas, como se o problema fosse apenas uma questão de volume. Quando isso não funciona, ele pode tentar outras emoções do seu repertório manipulativo. Se costumava usar raiva, ele pode tentar vulnerabilidade fake. Se costumava ser crítico, ele pode tentar elogios exagerados. Se costumava ignorá-lo, ele pode tentar bombardear você com atenção. Mas você, armado com essa nova compreensão de como funciona a psique narcisista, observa essas tentativas com o mesmo interesse científico de um biólogo marinho observando o comportamento de uma espécie em extinção. Você reconhece os padrões, você entende a motivação, mas você não se sente compelido a responder de forma alguma. Você se tornou um observador imparcial do próprio drama que antes o consumia completamente. Esta mudança de protagonista para observador é o que finalmente quebra o narcisista. Ele percebe que não consegue mais provocar reações, não consegue mais criar drama, não consegue mais ser o centro das suas preocupações. Você se tornou emocionalmente impermeável a ele e isso o deixa com duas opções igualmente inaceitáveis para o ego dele. Aceitar que perdeu poder sobre você ou admitir que precisa mudar fundamentalmente para reconquistar seu interesse. É neste momento de desespero total que algo extraordinário acontece na mente do narcisista. Todo seu mundo psíquico, construído sobre a necessidade de controle externo e validação constante, começa a desmoronar. Jung diria que é quando a persona começa a rachar e o inconsciente reprimido força sua entrada na consciência. O narcisista, pela primeira vez, talvez em décadas, se vê forçado a confrontar uma verdade inescapável. Ele não é o centro do universo emocional de outra pessoa. Esta revelação o atinge como um raio em plena tempestade psíquica. O que acontece next é fascinante de observar, quase como assistir a uma metamorfose psicológica em câmera lenta. O narcisista experimenta algo que Jung chamaria de enantiodromia, o conceito de que tudo eventualmente se transforma em seu oposto quando levado ao extremo. Toda sua arrogância se transforma em insegurança devastadora. Toda sua falsa superioridade se dissolve em uma fome voraz por sua aprovação. Ele, que sempre foi o caçador, agora se encontra na posição desesperada de presa emocional. É aqui que seus 5 movimentos mentais revelam sua verdadeira genialidade. Você não fez nada diretamente para causar essa transformação. Você simplesmente parou de alimentar o sistema. Como um terapeuta habilidoso que usa o silêncio como ferramenta, você permitiu que o próprio narcisista se confrontasse com o vazio que sempre existiu dentro dele, mas que ele conseguiu mascarar através da sua reatividade emocional. Agora que essa fonte secou, ele se vê face a face com sua própria sombra junguiana. Escreva "Deus é fiel" se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. O mais perturbador para ele é descobrir que você não apenas sobreviveu sem sua atenção, mas que você floresceu. Enquanto ele estava ocupado tentando restaurar o antigo sistema de controle, você estava secretamente construindo uma fortaleza psicológica inexpugnável. Você desenvolveu o que Jung chamaria de uma personalidade individuada, alguém que não precisa de validação externa para manter sua integridade emocional. Esta independência emocional é criptonita para o narcisista, porque destrói a fantasia fundamental que sustenta sua existência, a ideia de que ele é indispensável para o bem-estar emocional dos outros. Agora ele começa a experimentar algo completamente novo e aterrorizante.
a sensação de ser irrelevante. Não ignorado que ainda seria uma forma de atenção negativa, mas genuinamente irrelevante para o seu mundo emocional. É como se ele descobrisse que não existe mais no seu radar psicológico. Esta irrelevância é pior que ódio, pior que amor, pior que qualquer emoção intensa. É a ausência total de investimento emocional, e isso o deixa em pânico existencial. É neste estado de pânico que ele faz algo que nunca imaginou que faria. Ele começa a te procurar. Não para controlar, não para manipular, mas por uma necessidade psicológica genuína de reconexão. Pela primeira vez, talvez em toda a sua vida adulta, ele experimenta o que as pessoas normais chamam de saudade. Ele sente sua falta não como um objeto a ser controlado, mas como uma presença que ele genuinamente deseja de volta em sua vida. O mais irônico é que agora que ele te procura de forma genuína, você finalmente tem o poder real na dinâmica. Mas aqui está a reviravolta junguiana. Você não usa esse poder da forma que ele usaria. Você não busca vingança, não humilha, não explora sua vulnerabilidade recém-descoberta. Você simplesmente mantém seus limites com a mesma calma científica que um pesquisador mantém ao observar um fenômeno natural. Esta sua resposta madura e centrada confunde ainda mais o narcisista. Ele estava preparado para encontrar alguém que usasse o poder conquistado para se vingar ou humilhá-lo. Em vez disso, ele encontra alguém que transcendeu completamente a necessidade de jogos de poder. Você se tornou o que Jung chamaria de pessoa realizada, alguém que integrou suas próprias sombras e por isso não precisa projetar seus conflitos internos em relacionamentos externos. É esta maturidade emocional que finalmente desperta no narcisista algo que ele nunca sentiu antes: respeito genuíno. Não o respeito baseado em medo que ele costumava exigir, mas o respeito baseado em admiração por alguém que conseguiu algo que ele sempre secretamente desejou, mas nunca soube como alcançar: paz interior genuína. Quando ele te procura agora, há uma qualidade diferente na aproximação. Há menos demanda, menos expectativa, menos sensação de direito. Há algo que se assemelha à humildade, embora ele provavelmente não reconheça como tal. Ele começa a te tratar menos como um objeto a ser possuído e mais como uma pessoa cujo respeito ele gostaria de conquistar de volta. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. Mas aqui está a beleza final da situação. Você não precisa mais dele procurando você. Você já encontrou dentro de si mesmo tudo que costumava buscar na dinâmica com ele. Você descobriu que sua própria aprovação é mais valiosa que a dele. Você aprendeu que sua própria companhia é mais interessante que a dele. Você realizou que sua própria paz é mais preciosa que qualquer drama que ele possa oferecer. Esta independência emocional completa é o que finalmente transforma toda a dinâmica. Você não está mais reagindo a ele, seja positiva ou negativamente. Você está simplesmente vivendo sua vida, e ele agora tem que decidir se quer ser parte dela nos seus termos ou não ser parte dela de forma alguma. E essa escolha que você criou para ele, através dos seus 5 movimentos mentais, é o presente mais poderoso que você poderia dar tanto a ele quanto a si mesmo. Para você, é a liberdade final de viver sem estar constantemente reagindo ao drama de outra pessoa. Para ele, é a primeira oportunidade real de crescimento psicológico que ele teve em décadas. A chance de descobrir quem ele realmente é quando não está ocupado manipulando os outros. O que você acabou de aprender não é apenas sobre como lidar com narcisistas, é sobre como reclamar seu próprio poder psicológico, como desenvolver a força interior que Jung dizia ser essencial para uma vida autêntica. É sobre descobrir que você tem dentro de si mesmo recursos emocionais que nunca soube que existiam.
E o mais importante, é sobre aprender que você nunca mais precisa entregar seu centro emocional para ninguém, por mais charmoso, intimidante ou persuasivo que essa pessoa possa ser. Se você sente que essas palavras tocaram em algo profundo dentro de você, se você reconhece sua própria história nesta transformação, então você já sabe que está pronto para aplicar estes movimentos mentais em sua própria vida. Compartilhe este conhecimento com alguém que precisa ouvir isso. Deixe nos comentários qual desses movimentos mais ressoou com você. E se inscreva para descobrir outros segredos da psique humana que podem transformar completamente a forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor.